Senhor. Estou muito feliz por estar aqui nessa tarde para fazer a exposição da Palavra de Deus. Bendito seja Deus nessa tarde pelas nossas vidas. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Se o culto terminasse agora, já estaríamos satisfeitos, porque a voz de Deus já agradou os nossos corações. Mas aguentem mais um pouquinho, porque Deus ainda tem mais a falar para nós. Sem perca de tempo, gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias. O primeiro livro do Novo Testamento, livro segundo escreveu o evangelista, discípulo Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 15, começando a partir do versículo de número 21. Glorificado e exaltado seja Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer os meus agradecimentos a Deus, primeiramente, porque se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. A irmã que tem confiabilizado essa oportunidade à nossa pessoa, ao nosso irmão querido, pregador Aristone Divino, que Deus abençoe, homem que tem sido muito importante para as nossas vidas, tem nos abençoado muito. E a toda a igreja. Queridos, diz assim a palavra de Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher de Cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondeu e disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Podem sentar, glorificando e enaltecendo a Deus. Querido, apenas essa narrativa a Bíblia nos apresenta. Toda a história tem por si alguns personagens, e dentro desses personagens existem sempre aqueles personagens principais, a qual ilustram a história. E nessa história nós vemos que existem dois personagens, a qual traz lição da importância dessa história que a Bíblia quer que nós venhamos a compreender. Dois personagens distintos, duas histórias, duas trajetórias, a qual, neste momento, em determinado tempo da história, aprove a Deus se encontrar para que algo diferente fosse mudado na história. Um desses personagens é Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que nós confessamos e o servimos como Salvador de nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele vaciou-se, aniquilou-se a si mesmo, descendo a terra, se fazendo servo e obediente até a morte e morte de cruz. Ora, esse
começa a passear e começa a procurar os enfermos. Jesus começa a dar vida aos cegos, fazer os mudos falarem, os surdos ouvirem. E Jesus, quando está diante da sua trajetória na terra, ele sai de Jerusalém e vai para a cercania de Tiro e Sidom. E ali ele encontra a nossa segunda personagem, uma mulher denominada de mulher também. Uma mulher que a Bíblia não diz o seu nome, só diz o seu culto, o seu codinome. Uma mulher que não tinha história, uma mulher que não tinha expressão, mas quando alguém encontra com Cristo, ele tem uma nova história para ser trilhada. Talvez não se mostre nessa tarde como aquela mulher. Muitas pessoas te olham, te enxergam, te cumprimentam até com a paz do Senhor, mas ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe a sua história. Mas eu profetizei em nome de Jesus que meu Cristo chegou assim nessa tarde, e hoje ele vai dar a tua história vai ser mudada. Você nunca mais vai ser o mesmo. E a Bíblia diz que ele encontra agora essa mulher cananeia. Essa mulher é uma mulher cananeia porque era descendente do povo de Canaã, a qual muitos anos atrás Josué, junto com o povo hebreu, depois da caminhada trajetória pelo deserto, eles tomam posse da terra prometida e expulsam os cananeus dali, e eles foram morar na região de Tiro e Sidom. Aquela mulher que tinha sua etnia cirofenícia, uma mulher que por muitos era desprezada, muito olhavam para ela e não dava nada como uma mulher. Quem não sabe a história daquela mulher, aquela mulher não sabe ela foi voltar a Jesus por milagre. Qual milagre era esse? Que Jesus libertasse sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Ela ficou diante de Jesus buscando uma solução. Ora, por que aquela mulher precisava daquele milagre? Porque, segundo a história, segundo os historiadores, a Bíblia fala também acerca disso, mas os historiadores não entram nessa parte, que aquelas mulheres que moravam naquela região, houve um tempo de conflito a qual seus maridos foram mortos, e os seus maridos sendo mortos, aquelas mulheres perderam então o sustento de sua casa. Elas não tinham mais a sustentabilidade de prover alimento para a sua casa. Então a história diz que aquelas mulheres se tentavam com Deus para não ser filhos, e tendo ela filhos homens, ainda pequenos, por volta de 7 anos de idade, elas davam ao trabalho para que então o seu filho viesse trazer algum mantimento para dentro de casa. E quando elas conseguiram uma filha mulher, com 12 anos de idade, aquelas mulheres davam a sua filha à prostituição. E quando elas iam se prostituir, elas então traziam a moeda, um denário, para a sua casa, para que sua mãe pudesse comprar o alimento às 10 do dia a dia. Então, quando aquela mulher entregou a sua filha à prostituição, ela não sabia que uma pessoa envolvida na prostituição trazia sobre ela uma maldição e um demônio que nós conhecemos por pombagira. E outra visão de demônio que não é de outro demônio vinha com ela. Então agora quando a sua mãe percebe que destruiu a filha da sua filha, quando ela percebe que a história da sua filha estava destruída, porque ela tinha errado, pensando em fazer o bem de forma errada, ela agora começa a tomar alguns passos. E agora lemos a mensagem. O